Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Explica no Quadro. Nesta videoaula, explicaremos os cálculos para a contribuição devida ao INSS, a ser descontada do salário dos funcionários, e também o cálculo para o imposto de renda retido na fonte, também descontado dos funcionários, considerando os percentuais e valores válidos para este ano de 2023, a partir do novo salário mínimo de R$ 1.320, vigente a partir do dia 1º de maio. Nos dois casos, tanto para o IR quanto para a contribuição, as empresas fazem o cálculo e já descontam os valores dos seus colaboradores para então fazer o repasse desses valores ao governo. Muito bem, vamos começar com o cálculo para o INSS, até porque precisaremos desse cálculo para entender melhor o desconto do imposto de renda. Para fazer o cálculo da contribuição ao INSS, utilizamos uma tabela divulgada periodicamente pelo governo. Esta que utilizaremos é a que está vigente para este ano de 2023, com base no novo salário. Na verdade, a tabela oficial é esta que destacamos em azul, sendo que a parte em verde é um complemento que fizemos para facilitar os nossos cálculos. A ideia é a seguinte: aplicamos sobre o salário do funcionário um percentual conforme as faixas da tabela. Vamos pelo exemplo mais fácil. Supondo que o funcionário receba um salário mensal de R$ 1.320, que é o salário mínimo vigente a partir de maio de 2023, conforme a tabela, basta aplicar sobre o salário o percentual de 7,5%, e temos o valor a ser descontado do funcionário, R$ 99. Ou seja, esse funcionário receberá um salário líquido de R$ 1.221. Ok, mas e quando o funcionário ganha mais do que R$ 1.320? Nesse caso, temos que aplicar as alíquotas conforme cada faixa do salário do funcionário, seguindo a tabela. Vamos ao nosso primeiro exemplo, com um salário de R$ 2.500. Aplicamos o percentual de 7,5% sobre a parte do salário que corresponde ao valor de R$ 1.320, que é a nossa primeira faixa, e já temos um desconto inicial de R$ 99. Contudo, o salário dele é maior do que R$ 1.320, ultrapassa a primeira faixa conforme a tabela, e neste caso, devemos aplicar 9% sobre a parte do salário dele, que ultrapassa os R$ 1.320 e vai até R$ 2.500. Como esse intervalo corresponde ao valor de 1.180, aplicamos 9% sobre esse valor, o que nos dá R$ 106,20, e já temos o segundo valor a ser descontado dele, que será somado ao valor inicial de R$ 99. Perceba que não aplicamos 9% sobre toda a faixa, que vai de 1.320 e 1 centavo até R$ 2.571,29, mas somente até o valor do salário do nosso funcionário, R$ 2.500. Muito bem, para finalizar, somamos as duas parcelas que encontramos, 99 mais 106,20, e temos o valor de 205,20. Esse valor de 205,20 será descontado do funcionário e repassado pela empresa ao governo, e é esse valor que irá permitir que o nosso funcionário receba futuramente os benefícios sociais e previdenciários a que os trabalhadores têm direito, como a aposentadoria, por exemplo. Para entendermos melhor, vamos a outro exemplo, agora com um valor maior, com um salário de R$ 5.000. Começa igual ao primeiro. Separamos a faixa até o valor de R$ 1.320 e temos de imediato o valor a ser descontado de R$ 99. Ok, agora separamos a faixa que vai de 1.320,01 até R$ 2.571,29. Para esse intervalo, teremos um desconto de R$ 112,62, que seria o percentual de 9% aplicado sobre o valor de R$ 1.251,28, que é justamente o intervalo que corresponde à segunda faixa da tabela. Continuando, como o salário dele é de R$ 5.000, precisaremos também de toda a terceira faixa, que vai de R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94. Essa faixa corresponde ao valor de R$ 1.285,64. Como temos que aplicar o percentual de 12% sobre o intervalo, temos o valor correspondente de R$ 154,28. Por esse motivo, fizemos a coluna em verde, pois dependendo do valor do salário, os primeiros valores a serem descontados serão sempre os mesmos. Por fim, como o salário de R$ 5.000 alcança ainda a quarta faixa, basta verificarmos a diferença entre o valor de R$ 5.000 e o valor de R$ 3.856,95. Assim teremos somente a parte do salário dele que está incluído na quarta faixa. Essa diferença é de R$ 1.143,05. Sobre esse valor aplicamos o percentual de 14% e temos nossa última parcela do desconto total de INSS, R$ 160,03. E com isso já temos todos os valores relativos ao desconto total,
bastando fazer a soma de todos eles. R$ 99,00 mais 112,62 mais 154,28 mais 160,03 e temos o total de R$ 525,93. Na verdade, com um pouco de prática, podemos verificar a tabela e já subtrair do salário de 5.000 o valor de R$ 3.856,95, o que nos dá R$ 1.143,05. Aplicamos o percentual de 14% e temos o valor de R$ 160,03. Então somamos as parcelas correspondentes às faixas anteriores, que serão sempre as mesmas. Pronto, temos o nosso valor final. Antes de passarmos para o desconto do IR, uma informação importante. Quando o salário é superior ao valor de R$ 7.507,49, fica um pouco mais fácil. Fazemos o desconto direto do valor de R$ 876,97, que é o limite que o governo permite descontar. É o chamado teto para desconto do INSS. Se, por exemplo, nosso funcionário ganha um salário de R$ 8.000, a empresa poderá descontar diretamente o valor de R$ 876,97, que é justamente a soma de todas as parcelas que podem ser descontadas até um salário de R$ 7.507,49. Pode ser que haja uma diferença de centavos conforme o tipo de arredondamento utilizado para o cálculo. Cálculo do imposto de renda retido na fonte. Continuando a nossa aula sobre os cálculos para o INSS e o imposto de renda retido na fonte, agora vamos justamente para o imposto de renda. O cálculo para o imposto de renda também segue uma tabela divulgada pelo governo federal, mas o sistema é um pouco diferente. Para começar, é importante observar que o próprio governo permite, para cálculo do imposto de renda, deduzir ou descontar do valor bruto do salário alguns valores como, por exemplo, pensão alimentícia, valor relativo aos dependentes do colaborador e, claro, o próprio valor correspondente à contribuição ao INSS. Nos nossos exemplos, quando formos calcular o valor devido de IR, faremos a dedução somente do valor relativo à contribuição ao INSS, cujo cálculo agora sabemos como funciona. Para ficar mais fácil, vamos tomar como exemplo o mesmo valor que utilizamos para cálculo do INSS em nosso segundo exemplo, R$ 2.500, uma vez que para o salário de 1.320 não há desconto relativo ao imposto de renda. Tomamos como valor inicial o valor do salário bruto, R$ 2.500, mas já devemos subtrair o valor de 205,20 relativo ao INSS. Muito bem, agora temos o valor de R$ 2.294,80, e é justamente esse valor que iremos enquadrar na tabela. Como o nosso valor está na segunda faixa, que vai de R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65, aplicamos o percentual de 7,5%, o que nos dá o valor de R$ 172,11. Mas atenção, esse ainda não é o valor a ser descontado do funcionário relativo ao imposto de renda. Ainda temos que fazer a dedução do valor de R$ 158,40, previsto na última coluna da tabela e estabelecido pelo próprio governo. Portanto, temos R$ 172,11 menos R$ 158,40, que é igual a R$ 13,71. E é o valor de R$ 13,71 que será descontado do funcionário mensalmente pela empresa. Com isso, este funcionário receberá um salário líquido de R$ 2.281,09, considerando que descontamos o valor do INSS e também do imposto de renda retido na fonte. Aliás, dizemos que o imposto de renda é retido na fonte justamente por conta disso. A empresa é a fonte pagadora do salário, como o desconto é feito pela própria empresa e repassado pela empresa ao governo, podemos dizer que o imposto foi retido pela fonte pagadora do salário. Perfeitamente normal. Mais um exemplo? Desta vez com um salário de R$ 8.000, que comentamos na parte da aula sobre o INSS. Você deve se lembrar que, como esse salário é superior ao valor de R$ 7.507,49, descontamos para o INSS o valor limite de R$ 876,97. Muito bem, retiramos do salário bruto o valor do INSS e temos o valor base para cálculo do IR de R$ 7.123,03. Fazendo o enquadramento na tabela do imposto de renda, percebemos que o valor está acima de R$ 4.664,68. Nesse caso, não há valor limite ou teto de desconto, como ocorre com o INSS. Devemos aplicar o percentual de 27,5% sobre nossa base de R$ 7.123,03, o que nos dá o valor de R$ 1.958,83. Mas ainda assim devemos fazer a subtração da parcela a deduzir, de R$ 884,96, o que resulta em um valor final de imposto de renda
de R$ 1.073,87. Portanto, para esse caso, o valor líquido do salário do funcionário será de R$ 6.049,16. Lembrando que, conforme a própria tabela do imposto de renda, se o salário base, já descontado o INSS, for menor do que R$ 2.212, não há desconto relativo ao imposto de renda, somente haverá o desconto para o INSS. Quer conferir mais exemplos? Acesse pelo link abaixo nossa planilha gratuita para o cálculo do INSS e imposto de renda. Curta, compartilhe, participe, explica no quadro. Aulas de Contabilidade.